Bom, aqui nessa situação todos os jogadores estão na terceira volta, tá? O preto está liderando a corrida, seguido do azul, o verde e o amarelo, tá? Nesse jogo, os jogadores podem ficar no mesmo quadrado, tá? Quando isso acontece, os dois perdem 2 de capacete, tá? Porque um carro está embicando o outro, enfim, eles estão na disputa da posição ali, então isso pode acontecer, tá? Só que é ruim porque consome o capacete do carro, tá? Então, nessa corrida você tem que gerenciar bastante os seus recursos do carro, optando pela faixa que você vai percorrer, fazer as sequências corretas. Às vezes é melhor você sair da faixa do motor, que é uma faixa mais rápida, para ir para uma outra faixa, para você otimizar seu movimento através das cartas. Por exemplo, vamos seguir a ordem aqui. O jogador preto está na frente ali, né? Ele está liderando. Ó, ele está na faixa de motor, certo? Então, automaticamente, ele já gasta um motor, porque ele começa o movimento dele. Aqui ele pode optar ou para vir para essa faixa ou para vir para essa aqui. Como ele tem uma carta de pneu na mão, vale mais a pena ele vir para a faixa de pneu, baixar a carta de pneu e andar mais um. Só que aqui ele já não pode mais mudar a faixa, tá? Ele é obrigado a andar na faixa do pneu. Então ele está ali. E essa carta aqui fala que ele perde 1 de capacete, tá? Então vamos só repor a mão dele aqui e ele perdeu mais 1 de capacete, tá? Vamos para o jogador verde agora. O jogador verde está na faixa do pneu. Ele vai... Porque o motor dele, ó, tá vendo? Tá bem desgastado o motor dele. Então ele corre risco de perder o motor. No Speed X Race, quando você perde totalmente os recursos de um carro, você não pode mais andar naquela faixa ali, tá? Poder pode, só que você não vai fazer sentido você andar naquela faixa. Por exemplo, se você estourou o motor, não faz sentido você andar na faixa do motor, tá? Então o jogador mesmo percebe que não faz mais sentido ele andar naquela faixa ali, porque ele não vai usufruir mais dos movimentos das cartas, tá? Porém, se você perder 2 recursos do carro totalmente, você está fora da corrida, tá? Vamos para o jogador verde. Bom, ele continua na faixa de pneu, gasta um pneu. Isso aqui que eu falei quando ele que perde o capacete, tá? É só quando ele termina o turno, ok? Então ali ele está numa passagem ainda. Ele vai baixar uma carta de pneu. Como ele está na faixa de pneu, ele pode andar mais uma faixa, tá? Percebe que ele não pode trocar de faixa no momento que ele jogou a carta de pneu. Ele só pode trocar de faixa na primeira fase do turno dele, que é aquele movimento que consome o recurso do carro, tá? Beleza? Agora vamos para o jogador azul. O jogador azul vale muito mais a pena andar na faixa do capacete. Então, ó, ele já desloca para a faixa do capacete, só que ele começou o turno dele no pneu. Então ele gasta 1 de pneu. E ele baixa um capacete. Vamos repor a mão dele. Como ele está na faixa do capacete, ele anda mais um movimento. O jogador amarelo, que está em último, ele gasta o motor, claro, isso não tem como fugir, ele gasta o motor, só que ele não continua na faixa de motor, ele vai para a faixa do pneu, tá? Para ele jogar um pneu, como ele está na faixa do pneu, ele anda mais 1, correto? Só que agora, vamos ver o que ele fez ali, ó, ele fez uma sequência, tá? Ó, volante, pneu e velocidade. Tá aqui, que dá mais 1 de movimento e mais 1 de deslize, tá? Então ele completou essa sequência, essa carta fora, então ele ganha mais 1 de movimento, deslizando mais 1. Então ele anda mais 1, só que deslizando. É o meu movimento na diagonal. Então ele colou aqui no azul. De último ele já está disputando o segundo lugar.
Como ele fez isso, como ele terminou o turno dele ali, ele perde 2 de capacete e o azul também. Tá? O azul perde 2 de capacete. Vamos para outro turno, turno do preto de novo. Tá? Já é a reta final, tá? Aqui já é a bandeira quadriculada já. O preto vai tentar mais um de movimento. Ele continua no pneu. Chegou ali, joga a carta de pneu, que dá mais um para ele, e a carta ainda dá mais um de movimento. Tá? Só recapitulando. Ele andou o pneu, gastou o pneu, continuou na faixa de pneu, jogou a carta de pneu, que automaticamente já dá mais um para ele de movimento, e a própria carta ainda dá mais um de movimento. Tá? Então, ó, o limite dele, ele não pode cruzar a linha ali de chegada. Tá? O jogador verde. O jogador verde tem 2 velocímetros na mão e um motor. Vale mais a pena ele cair para a faixa do motor. É o que ele vai fazer. Ele anda um e cai para a faixa do motor, mas ele estava na faixa do pneu, então ele gasta o pneu dele. Gasta mais um motor para andar mais um. Repõe a mão. Vamos lá, o jogador azul. O jogador azul tem um capacete. Aqui ele não pode trocar faixa, tá? Então ele é obrigado a gastar o capacete. Ele joga um capacete que dá mais um para ele de movimento. Ok? O jogador amarelo está na faixa que ele não pode trocar faixa, porque ele deslizou. Ele vai andar na faixa do capacete mesmo, vai perder o capacete. Não tem carta para jogar, para otimizar o movimento. Ele gasta esse velocímetro aqui, mas não consegue se movimentar pela carta e ganhou outro velocímetro. Bom, turno do preto. Esses dois não conseguiram chegar a tempo na reta do sprint. O preto cruza perfeitamente a linha de chegada, tranquilo, e vence a corrida. Vamos ver quem vai chegar em segundo. O jogador verde, a mesma coisa é válida, tá? Ele tem que parar, ele não pode cruzar. Está na faixa do motor, ele não joga. Ele vai continuar na faixa do motor, gastou o motor dele, e o velocímetro agora vale muito a pena ele guardar. Ele joga o capacete, que faz essa combinação aqui, ó, motor, capacete e pneu. Tá? O capacete ele não conseguiu otimizar o movimento dele pelo capacete, mas ele fez a sequência que dá mais um de movimento. Tá? Então ele anda mais um. Está bem próximo de ser o segundo colocado. O jogador azul agora vai tentar chegar o mais rápido possível ali. Bom, ele anda, continua na faixa de capacete, agora é indiferente para ele, ele perde um capacete. Não tem como se movimentar mais pelas cartas, né? Ele não tem nenhum capacete aqui, o ideal seria ele ter um capacete. Ele baixa, mas falando que ele está com 5 cartas. 3 cartas, o limite é 5, tá? Ele e o jogador, mas o jogador preto já saiu do jogo. E recupera a mão. Não conseguiu otimizar o movimento, parou ali. O jogador amarelo anda, ele é obrigado a andar na faixa de capacete ainda. Chegou ali e também não conseguiu otimizar o movimento dele. Tá? Então ele joga uma carta só para tentar fazer alguma sequência, mas não vai conseguir não. Agora, turno do verde. Né? O jogador preto já saiu, o turno do verde. Ele não está sozinho na faixa, ele está junto com o jogador azul. O que isso acontece? A gente vai ter disputa de velocidade. Vamos supor que o jogador azul tivesse, durante o jogo, conseguido um movimento decisivo. Durante o jogo, durante a corrida, ele teria feito essa sequência aqui. Tá? E o jogador verde não conseguiu nenhum movimento decisivo durante a corrida. É o turno do verde, ele não está sozinho, então tem disputa de velocidade. O que acontece? O verde está na frente do azul, certo?
Então o verde ganha um movimento decisivo nesse momento. O verde andaria... Vamos fazer o movimento do verde agora. O verde, ele gastaria o motor, em vez de entrar aqui, ele entraria na faixa de pneu, jogaria o pneu e andaria mais uma, tá? Esse carro pode ser descartado. Então, o verde chegaria ali, tá? E com um movimento decisivo ainda e 2 cartas de velocidade na mão. O azul, vamos ver o azul. Bom, o azul já perdeu o posicionamento ali para o verde, né? Por ele estar atrás do verde, ele já deu um movimento decisivo para o verde. O azul não consegue chegar na faixa de motor, que seria ideal para ele agora, para ele otimizar o movimento. Tá? Ele cai primeiro para a faixa de pneu, gastando um capacete dele. E não consegue otimizar o movimento dele. Ok? Então ele andaria só isso mesmo. Então ele andaria ali, ele chegaria no máximo até ali. Note que o verde ganhou a corrida por 2 de diferença. Tá? O que faz muita diferença é começar o sprint final nessa posição na frente. Tá? Vamos supor que tivesse empatado. Tá? Os dois teriam 2 de velocidade. 2 cartas de velocidade, tanto o azul quanto o verde teriam cartas de velocidade, que empataria a velocidade também. O último critério de desempate é quem tem mais motor. No caso, o verde, isso só se empatasse, tá? Todo esse sprint. No caso empatasse, o verde perderia, porque o verde tem menos motor do que o azul. Tá? Então, a corrida ficou assim, o preto em primeiro, verde, azul e o amarelo por último. Ok? Esse é o Speed X Race.